E vamos para o próximo caos, Bora. meu diretor. Acho que é aqui o próximo caos. Mostra Japão, Festival Japonês. Festival. 17 a 19. Então vamos aqui, gente, para esse próximo caos aqui, que foi enviado pelo Ítalo. É isso aí, gente. Vamos para o caos do Ítalo. Daniele está escrevendo obrigado. Daniele, obrigada. Então aqui, ó, gente, esse caos aqui é do nosso querido assustado, que está aqui no chat com a gente, do Ítalo. Isso aconteceu comigo quando eu trabalhava em uma padaria aqui no Rio de Janeiro. Eu fazia o turno da noite, entrava no fim da tarde e saía por volta das 2 da manhã. Às vezes até mais tarde, dependendo do movimento. Quando a padaria fechava, ficava só eu lá dentro. Era sempre a mesma rotina. Limpar tudo, organizar as bandejas, deixar as massas separadas, preparar o ambiente para o pessoal da manhã chegar. E já começar o dia. No começo era tranquilo, os silêncios não incomodavam. Era só aquele som constante de geladeiras funcionando, o motor baixo e contínuo. De vez em quando, o estalo do forno esfriando, aquele tec-tec seco, ecoando no salão vazio. Mas com o passar dos dias, algumas coisas começou a mudar. Principalmente quando ia chegando perto da hora de fechar. Era uma sensação estranha, difícil de explicar. Como se eu não estivesse ali sozinho, ali dentro. Sabe quando você sente que tem alguém te olhando, mesmo sem ver ninguém? Começou assim. No início eu ignorava. Pensava que era coisa da cabeça, cansaço, rotina pesada. Até a primeira vez que aconteceu. Já era mais de 1 da manhã. A padaria estava completamente fechada, as portas de aço abaixadas. Nenhuma fresta de luz vindo da rua, só eu e aquele silêncio pesado ocupando tudo. Eu estava limpando o balcão, passando um pano devagar, quando ouvi um barulho vindo lá do fundo, da área do estoque. Um som seco, como se alguma coisa tivesse caído no chão. Na hora eu congelei. Parei o que estava fazendo e fiquei escutando. O coração já começou a bater mais forte. Mas depois, silêncio. Um silêncio estranho, fundo, como se o próprio lugar estivesse segurando o som. Respirei fundo e tentei me acalmar. Pensei que podia ser alguma coisa mal colocada, uma caixa, um pacote, qualquer coisa que tivesse cedido sozinho. Mas mesmo assim, alguma coisa não parecia certa. Eu fui até lá, caminhando devagar, tentando não fazer barulho. Acendi a luz do estoque, olhei em volta, tudo no lugar. Nenhuma caixa caída, nenhum saco fora do lugar, nada. Fiquei alguns segundos parado, só observando. Então voltei para o balcão, mas a sensação não passou. Pelo contrário, ela aumentou. Era como se tivesse alguém ali comigo, mas não andando, não se movendo, parado, esperando. Continuei trabalhando, tentando ignorar, fingindo que era só coisa da minha cabeça. Até que ouvi de novo, dessa vez mais claro, um som de arrastar, lento, pesado, vindo do mesmo lugar do estoque. Na hora meu corpo inteiro ficou tenso. Eu caminhei até a porta, mas mesmo antes de abrir, eu ouvi respiração baixa, pesada, do outro lado. Naquele momento eu congelei. Aquilo não era som de máquina, não era vento, não era nada normal. Era alguém respirando. Fiquei parado sem me mexer, sentindo o coração bater forte no peito. Segundos que pareceram muito longos. O coração, né, parece que vai sair pela boca, né, gente? E então o som parou. Silêncio total. Um silêncio tão profundo que dava até desconforto. Respirei fundo, juntei coragem e abri a porta de uma vez. Acendi a luz e não tinha ninguém. Mas tinha uma coisa diferente, um saco de farinha no chão, rasgado. A farinha espalhada pelo piso como se tivesse sido pisada ou atravessada. E na hora que eu tive a certeza de uma coisa,
Aquilo não estava assim antes. Meu coração começou a disparar, mas mesmo assim eu ainda tentava encontrar uma explicação. Pode ser rato, gato, qualquer coisa que fizesse sentido. Terminei tudo o que eu tinha que fazer o mais rápido possível, sem olhar muito para o fundo, sem pensar demais, só querendo ir embora. Quando fui fechar, desliguei as luzes da frente e só ficou acesa uma luz fraca, amarelada, vindo do fundo da padaria. Foi aí que eu vi, no chão, na farinha espalhada, tinham marcas, pegadas, mas não eram normais, eram irregulares, arrastadas, como se alguma coisa tivesse dificuldade para andar, como se não levantasse os pés direito. E aquelas marcas saíam do estoque e vinham até o meio da padaria, como se aquilo tivesse saído de lá e parado ali, ficado ali observando. Naquele momento, um frio subiu pelo meu corpo inteiro, daqueles que travam, que não deixam nem a gente pensar direito. Eu não quis ver mais nada. Peguei minhas coisas, saí o mais rápido que consegui e fui embora. Mas não falei nada para ninguém. No dia seguinte, eu voltei como se nada tivesse acontecido. Tentei agir normal, fazer meu trabalho, seguir a rotina. Mas, no fundo, eu já sabia, tinha alguma coisa errada naquele lugar. E naquela noite foi pior. Oh, barbaridade! Muito pior. De novo, depois da 1 da manhã, veio o primeiro barulho lá do fundo. Só que dessa vez não era um som só. Eram vários, pequenos, desordenados, como se alguma coisa estivesse mexendo em tudo ao mesmo tempo. Arrastando coisas, derrubando, raspando no chão, um caos abafado, vindo do estoque. Meu corpo inteiro ficou em alerta, e então veio o som. Um som que eu nunca vou esquecer, algo sendo arrastado pelo chão, pesado, lento, arrastando mesmo, sem levantar, vindo do estoque em direção à padaria. Naquele momento, eu não fui ver. Não tive coragem. Fiquei parado atrás do balcão imóvel, prendendo até a respiração. O som continuava, se aproximando cada vez mais perto, até que parou, bem do outro lado do balcão. Onde eu estava, eu não conseguia ver, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali, tão perto que só tinha aquele balcão separando. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer barulho, porque parecia que aquilo estava ali me esperando. Então, bem devagar, alguma coisa começou a subir. Primeiro a mão, aparecendo na borda do balcão. Puta merda. Os dedos duros, tortos, cobertos de farinha grudada. Mas não era só farinha. Tinha partes mais escuras, manchas como se aquilo tivesse misturado em outra coisa, algo velho, seco. A mão tremia, com pequenos movimentos errados, descontrolados, como se não tivesse força ou coordenação para se mover direito. E então veio o rosto, subindo devagar, e naquele momento eu desejei nunca ter olhado. A pele era pálida, manchada, afundada em alguns pontos, como se tivesse estragado com o tempo. Os olhos abertos demais, secos, sem piscar, fixos em mim, e a boca entreaberta como algo escuro escorrendo no canto. Aquilo não parecia uma pessoa, parecia um corpo que ficou tempo demais parado, tempo demais esquecido. Ele me olhou direto, sem expressão nenhuma, e foi aí que o cheiro veio, forte, podre, misturando com aquele cheiro doce da padaria de pão, de massa, de fermento. Aquilo virou meu estômago na hora. Era errado, tudo ali era errado. E então ele falou, ou tentou. A voz saiu falhando, rasgada, como se cada som machucasse para sair, como se não tivesse ar suficiente.
Uma única palavra arrastada. Fome. Eu não consegui me mexer. Meu corpo simplesmente travou. Era como se alguma coisa estivesse segurando, como se o medo estivesse tomado conta de tudo. E então ele puxou mais o corpo para cima, lento, arrastando, sem força suficiente para se levantar de verdade, mas vindo, sem parar. O som do corpo raspando no balcão, aquela mistura de carne, madeira e farinha, tudo foi o que me fez reagir. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim gritou e eu corri, saí correndo sem olhar para trás. Não desliguei nada, não fechei direito, nem pensei em nada. Pernas pra quem te quer, hein, Ítalo? Atravessei a porta, a rua, sem nem sentir o chão direito. Só fui parar quando já estava longe, com o coração disparado e a sensação de que se eu tivesse demorado mais um segundo, aquilo teria me alcançado. Naquela noite eu não dormi. No dia seguinte eu voltei, mas não sozinho. Fui com o dono da padaria, contei tudo, cada detalhe, esperando que ele risse ou dissesse que era coisa da minha cabeça. Mas ele não riu. Ele ficou sério, muito sério, e depois de alguns segundos em silêncio, ele me perguntou: "Você mexeu no estoque antigo?" Na hora eu senti um aperto no peito. "Mexi", respondi. Ele abaixou um pouco a cabeça, como se já esperasse aquilo. Ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: Antes de ser padaria, isso aqui era um depósito." Fez uma pausa e completou, olhando direto para mim: "Teve um funcionário que morreu lá no fundo. Ficou preso. Só encontraram dias depois. Naquele momento tudo fez sentido. O cheiro, o jeito que aquilo se movia, aquela palavra, fome." Ele continuou: "Desde então dizem que ele assombra esse lugar." E não quis saber mais nada. Não perguntei, não discuti. Naquele mesmo dia, um amigo meu apareceu com uma oportunidade, um emprego de porteiro, em um prédio antigo, e eu aceitei na hora. Pedi as contas e nunca mais voltei naquela padaria, nunca mais. Mas tem uma coisa que ficou comigo. Até hoje eu não gosto de entrar em padaria à noite, principalmente quando está vazia, porque aquele silêncio ainda me lembra. E às vezes, quando tudo fica quieto demais, eu tenho a impressão de que vou ouvir de novo aquele som de algo se arrastando pelo chão. E aquela voz fraca, rasgada, pedindo fome. Ítalo Marques, Rio de Janeiro, para o canal Assustados de Plantão. Muito Nossa, bom, Ítalo, que experiência, Ítalo. Nossa, né? E o rapaz morreu lá e acabou, pelo jeito foi há muitos anos atrás, e ficou ali preso ali e ainda aparecia ali para as pessoas. Então, pelo jeito, você não foi o único a ver. E ainda mais sendo médium, né? Aí já dá uma ajudinha. Nossa, gente, tem um pernilonguinho aqui chatinho, viu? Muito legal. Obrigado, Ítalo, pelo seu caos aí, que o caos que você enviou. Muito bom e que experiência, né, gente? Mas tem muito, né? Eu já li muitos causos aí de padaria aí, mal assombradas aí, gente. Bem legal. Vamos lá? Bora. Tem comentários do pessoal aí. A Vera aqui, misericórdia. Ah, foi. Começa aqui. Começa aqui na Verinha. Peraí, deixa eu ir lá em cima lá. Pessoal, não esqueçam de deixar o likezão O like é aí. muito importante. Também vocês aí, gente, compartilhem o canal aí com seus amigos aí, com vizinhos que gostem aí desse conteúdo aqui do canal. Compartilhem com eles para ajudar a gente a crescer aí, gente, nos inscritos aí, tá bom? Aonde, senhor diretor? É a Vera. A Vera. Não, é... Misericórdia, eu não voltava mais lá. Isso. Né, Verinha? A Ana Paula, meu Deus, que coisa horrível. A Fernandinha, Deus me livre, eu ia cair dura vendo isso, né? Mas o Ítalo, quando viu que o negócio ia ficar pior,
Sebo nas canelas. Correu. Aqui a Vera cumprimentando a Adriana fazendo caretinha. Aqui a Vera, eu também. Né, Verinha? Adriana cumprimentando e o Ítalo. Eu vi, gente. Juro, essa foi uma das piores coisas que eu já vi na vida. Né? Porque você viu assim uma imagem muito feia. Não foi o fantasma ali, um espírito com, né, a aparência dela normal, não. Ali parecia que ela já estava né, meio que já seca, né, com a pele seca já de muitos anos ali naquele lugar, já como um morto, né? Do morto morre. Eu tive a impressão assim, né, quando eu vi, né, que eu li, que eu fico bem na minha mente assim, quando eu encontro aquelas pessoas meio que mumificadas, né? Que estão meio, né, que são desenterradas e estão meio mumificadas, que elas não se decompõem, então fica nesse tom assim mais ou menos que o Ítalo falou, isso é uma cor cinza, a pele ressecada, bem sinistro, hein, Ítalo? Aqui a Dani, acredito, Ítalo, né? Deixa eu me perder aqui, gatinho. A Daniele, como falava minha avó, perna para quem tem. Não julgo, faria o mesmo. Eu acho que eu também, viu? Eu estava correndo até agora, Daniel. Eu acho que também, gente. Uma imagem assim feia, né? E ainda a pessoa de vez, né, chegar e falar: olá, tudo bem? Não. Fome. Meu Deus. Pensou? Tu sozinho num lugar, sabendo que só tem você ali. Era de volta para o... Não, os vivos. A volta dos mortos-vivos. Fala sério. Cérebro. Né? Meu Deus do céu. Eu não gosto nem de imaginar. Barbaridade. Aqui a Vera, acredito em você, Ítalo. A Dani, espírito que morreu. Que morreu de fome. Estava preso lá. E o dono da padaria poderia chamar um espírita para resgatar esse espírito. Bem lembrado, Dani. Ele morreu de fome, por isso que ele ficava falando fome, né? Coitado, meu Deus. A Vera, verdade, Dani. O Ítalo, tem gente rica que não liga para nada. Para nada não, Dani. Ele só olha o lado deles. Tem gente que é assim mesmo, né? A Dani, entendi, Ítalo. Adriana cumprimentando. Que experiência horrível, né? Terrível, que nem dizia. Minha mãe falava, nossa, que experiência terrível. Terrível, né? Aqui a Vera, cadê Thelminha? Já foi dormir? Não foi não, deve estar dormindo com o celular na mão, com certeza. A Dani deve ter ido fazer alguma coisa. Já estou imaginando, gente. Thelminha está deitada, o celular no peito, assim, dormindo, e a Andréia falando. Aqui o Ítalo era Andréia, isso mesmo, estava seco. Quando eu comecei a ler, eu já logo imaginei, já veio essa imagem assim. Aqui a Adriana, assustadora. A Dani, para o espírito ele não quer assustar, estava com fome mesmo. Estava pedindo. É que nem quando aparece também espírito, né? Pedindo água, né? Porque morreu de sede. Bem sinistro, né, gente? A Adriana aqui, verdade, né? Mais algum comentário? Não,